Boa tarde, pessoal. Começando agora o nosso Café com Poesia do mês de julho. Hoje eu recebo Mariana Marino e Yuri Mauri para uma conversa bem gostosa nessa tarde de 15 graus em Curitiba. Logo o pessoal vai chegando. Lembrando que fica disponível no IGTV sempre e no YouTube da revista Trajanos. Vou esperar o pessoal entrar. Eita, o pessoal esqueceu que tem Café com Poesia hoje. Vou esperar mais um pouquinho, pessoal, ir entrando na nossa live. Boa tarde para quem vai entrando. Logo vai começar o nosso Café com Poesia, mais que especial hoje, com dois grandes amigos meus e grandes poetas aí, que estão começando aqui em Curitiba. Dá um oi para Ana, que está aí com a gente, assistindo. Bem-vinda. Hoje a gente conversa sobre esses dois livros maravilhosos, A Galo com Transviscerações e Peito Aberto até a Garganta, que se você olhar lá na revista Trajanos no mês de junho, é o texto do mês de junho. Oi, Ana. Vou esperar mais um pouquinho o pessoal ir entrando, os nossos convidados chegarem. E aí, a Mariana Marino já está aqui, já vou chamá-la. Olá, Gente. olá, tudo bem?
alegria poder receber vocês. Muito bom, nesse dia frio, tomar um chazinho, né, juntas. E, gente, eu vou ter que mudar o nome. Vai ter que ser chá de poesia, porque café eu não consigo mais tomar. O estômago não deixa mais. Putz, eu Pode tenho, ter. tenho esse problema também. Gosto muito, porém a gastrite não. É E triste. é a idade, né, que vai chegando para todos É, nós. Ah, a gente é cringe, né? A gente é cringe, é isso. Né? Hum, Tamo aqui. Ah, meu Deus, ó. Eu tô fazendo um enjambre aqui, ó. Não para quieto, ó, senhor. Preciso comprar aparatos pra fazer live. Ai, deu. Então, gente, é uma alegria muito grande. A gente se conheceu pelo teatro, mas a Uhum, nossa amizade mesmo está firmada dentro da poesia, né? Eu acho que é o ponto sim. que nos liga melhor aí. Uhum. Como Ó, é, somos todos advindos da UTFPR, né, da graduação em letras, eu português, vocês português e inglês. A minha primeira pergunta, assim, já é meio sobre isso, né? Semana passada eu conversei com o Cristiano, uhum. aí na nossa revista Trajanos a gente tem o João Cirino, que é poeta, também estreante da literatura, e aí eu queria perguntar para vocês, né? Como que vocês veem esse advento de poetas vindos da UTFPR, essa nova geração aí de poetas, né, chegando? Bom, é uma alegria para a gente estar aqui nessa tarde fria de Curitiba, falando de poesia. E, bom, eu acho que é muito natural, né? Não gosto de usar essa palavra, mas é uma tendência, eu acho, que quando a gente está na academia e quando a gente está no curso de letras, apesar de que muita gente também, né, escreve e não passou necessariamente por uma graduação ou por uma graduação em letras, mas eu acho que tem essa tendência mesmo, né, de a gente, enfim, que está na área, escrever por ali, né, por entrar em contato com isso muito frequentemente. Eu estava lendo em maio, nessa última suplemento que saiu, uma entrevista com a Ana Martins Marques, por conta do lançamento do Risca Essa Palavra e da reedição, né, pela Companhia das Letras, do A Vida Submarina. E ela fala na entrevista que ela sempre gostou de escrever, então ela sempre foi tímida, ela gostava de escrever e ela escrevia desde criança. E aí, quando ela falou para a mãe dela que ela queria muito fazer o curso de letras, a mãe dela falou: talvez você pare de escrever. E ela ri, né? Que ela fala que o curso de letras não ensinou ela a escrever, mas ensinou ela a ler. E eu acho que é esse o diferencial, assim, né? Que acho que a gente, sei lá, para escrever, a gente, sei lá, se alimenta da escrita das outras pessoas. E aí ela fala, brinca que o curso de letras ensinou ela a saber jogar uns poemas fora. E eu gosto disso, assim. E não necessariamente que a gente precisa passar pelo curso de letras para entender quando a gente tem que jogar um poema fora, sabe? Mas acho que tem essa tendência bem acadêmica, assim, né? De poetas. A gente vê muita gente na academia escrevendo, e acho que o que dá para pensar, né, dessas pessoas que vêm da UTFPR, que seguem essa tendência, mas acho que não necessariamente a gente tenha que ver só isso, né? Porque tem muita gente ali também que participa de várias frentes, faz parte de coletivos. Então, eu acho que meu Deus, me ajuda. desinstitucionalizar. Isso, desinstitucionalizar essa ideia, né, da poesia é interessante também, né, em pensar em fazer da poesia fora desses espaços de poder, assim, eu acho legal. Não sei o que você tem para falar. É mais ou menos nessa linha. Eu lembro de uma banca de iniciação científica que a gente teve ano retrasado, né, 2019, Ah, sim. e um dos projetos que a gente avaliou
diversos não, dos relatórios que a gente avaliou, era de uma menina da letras, né, que propunha lá uma atividade pedagógica de escrita criativa dentro do curso de letras, se não me engano. E ela falou que era justamente isso, ela conduziu entrevistas e falava que tinha muita gente que entrava na letras porque gostava de escrever, porque queria escrever, mas ao longo do curso de letras perdia o gás disso, perdia a vontade, o tesão da coisa mesmo. Isso é uma coisa que o próprio Cristiano fala. A gente já conversou uma vez em um evento, né? Que é uma coisa que parece que também é uma das questões abordadas entre prosas, e como isso, né? Como que a gente concilia esse nosso fazer, essa leitura mais acadêmica, essa literatura, e o nosso escrever. E nesse ponto eu acho que é interessante também o que a Mariana falou, de que tem gente que está em outros cursos e também escreve, né? E eu acho, na minha opinião pessoal, né? Eu sempre vi muito mais o pessoal do jornalismo, e de outro, muito mais o pessoal do jornalismo mesmo, escrevendo literatura. Para mim sempre foi até meio que um ressaigo, assim, da coisa. Tipo, pô, mas tá a galera toda aí do jornalismo escrevendo e cadê o pessoal das letras, sabe? Eu sempre achei que o pessoal das letras fosse muito desanimado para escrever justamente por isso, né? Que a gente tanto lê e tanto tem que escrever sobre a escrita que acaba meio que saturando, ou até a gente acaba vendo de uma forma tão crítica, né, a coisa tão científica, que acaba perdendo a veia da coisa. Por isso é legal ver que tem gente em letras que está escrevendo e está levando a coisa adiante. E falando da UTFPR, né, acho que é mais significativo isso ainda, que acho que em qualquer curso de letras vai ter um núcleo de escritores, ou um núcleo ou escritores jogados por aí, né? Na UFPR é claro que tem o pessoal do Escamandro, né, o blog de crítica e de tradução é nascido na UFPR, mas tem outras pessoas que escrevem lá também, né, tanto em nível de graduação quanto em pós. Só que é um curso de letras mais tradicional, mais antigo, e tem uma coisa da tradução, do bacharelado, tem professores e escritores, né? E na UTFPR nem tanto, né? A gente teve um professor poeta, agora tem outro, né, o Cristiano, mas o foco do curso é licenciatura, é ensino, né? A gente teve pouquíssima coisa do bacharelado mesmo, e a gente não teve nada de escrita criativa. É verdade. Por isso eu acho muito legal que tenha vida escritora na licenciatura da UTFPR. Boa, né? Queria Verdade. aproveitar e dar um oi aqui pro nosso parceiro lá da Cotter, da literatura, o Daniel. Já tá Oi, Dani. Dani. Oi. Né, que é um querido também, vindo de curso de letras, né? Daí, dessa pergunta mesmo, vocês acham que a gente fica muito preocupado com a técnica dentro do curso de letras e não tanto com a criatividade? Quer falar primeiro? Eu acho que isso varia, né? Eu acredito que eu fique menos presa à técnica. Apesar de saber, né, ser bem rigorosa, assim, com algumas questões. Mas para mim, assim, a questão técnica importa, mas acho que importa menos se a gente for balancear, sabe? Então, não sei. Acho que para mim o que vale mesmo é a criatividade, se a gente pode falar assim, não essa matéria que vale para escrita, que serve para escrita, menos mais importante do que a forma, assim, sabe? Mas é isso, não sei, acho que pro Yuri pesa igual, né? Bom, é engraçado, né, que a gente vê professores e colegas, né, sem falar do professor, né, não estou falando, por exemplo, do Poleto, do Cris, que está aí, né? A gente já viu colegas que dão aula e que estiveram tendo aula junto com a gente também, e também algumas figuras da UFPR. A UFPR tem um monte de professores, né? Então eu posso falar sem citar nomes, mas o pessoal que escreve poesia, né, que se coloca como poeta, a gente vê e
tá, parece que a pessoa não está preocupada tanto com a técnica, está mais preocupada com uma expressão, assim, né, com uma escrita direta. Poderia chamar isso de criatividade. Mas a gente vê aquilo e não parece lá grandes coisas criativas, assim, nada demais. E a justificativa da pessoa, quando eu tenho a justificativa, sempre é técnica. Né? Ou os outros professores, outros colegas, quando vão analisar, falam, nossa, mas veja, e daí fazem uma análise técnica da coisa que a gente sabe fazer tranquilamente, é muito fácil para justificar nossos erros sempre. E daí eles fazem isso e parece que daí fica nesse ciclo vicioso, assim, né? Do tipo, eu escrevo sem pensar muito, mas eu posso fazer uma justificativa técnica disso depois, e você não pode discordar disso, né? Porque senão você que não manja de análise literária. Mas, com relação a isso, né, a dicotomia, técnica, criatividade, a gente vindo de letras, quanto mais eu tenho estudado, principalmente poesia, né, nível de graduação e pós-graduação, eu tenho cada vez mais desconfiado dessa noção de criatividade. Porque a noção de criatividade, originalidade, é uma coisa bem moderna, romântica, assim, né, na verdade. Antes do romantismo, quem era criativo, quem era bom poeta, era quem sabia emular moldes clássicos, né, de outros escritores com um pequeno twist ali no meio, né. Às vezes nem com o próprio twist, só emulando uma dicção clássica já não dava muito bem. E, na real, quanto mais tempo você passa escrevendo, mais você vê que a pureza de uma criatividade sua... agora, não sei se estou misturando a questão da criatividade com originalidade, com pessoalidade, individualidade, não sei se estou fazendo uma salada de conceitos aqui, mas o que eu tenho procurado é cada vez mais ser menos criativo, cada vez mais incorporar coisas de outros lugares. Porque eu já fiquei muito tempo nessa de querer me isolar, assim, me distanciar, ter uma coisa própria, e assim, eu não estava indo para muito lugar. E claro que a gente sempre tenta, como poetas, né, a gente tenta manter um nível de excelência, digamos, né, de pelo menos acreditar no que a gente está fazendo, de não escrever qualquer coisa e colocar qualquer coisa no mundo. Mas, por outro lado, pessoalmente, eu tenho me preocupado mais um primeiro nível, né, em anular um tanto essa criatividade de querer ser tão diferente, questão original, e incorporar mesmo a voz de outras pessoas e recursos de outras pessoas, contemporâneos principalmente, né, eu leio poesia contemporânea pensando nisso. O que eu posso pegar aqui? Quais são as saídas, né, que as outras pessoas encontram para os problemas? E daí só num segundo momento, que daí entra a técnica, que é quando você está com aquele poema que não está fechando direito, sabe? Você não sabe como terminar, não sabe se está legal ainda. Aí que entra a técnica para mim. Você pensa, ok, vou fazer uma análise literária disso. O que a gente pode pensar em termos de recursos, de estruturação, de mudanças, assim? Bom, o Daniel comentou aqui que ele entrou em letras em 2002. Ele colocou que ele é cringe, mas ele é baby boomer. Essa semana a gente estava conversando sobre isso no Viva Literatura e o Raul só chamava ele de baby boomer. Então, e aí ele colocou que professores diziam que letras formam professores, não escritores. E que ele sempre buscou provar que eles estavam errados. Legal. Aí eu lembro a situação com um professor lá do TFR, acho que não tem problema dizer que foi o Rogério, que entra na sala e diz: a inspiração não existe. Né? E aí, aquela Ana Clara que ainda pensava em inspiração e tudo mais. Pera, mas o que existe, então, se a inspiração não sobra. existe, né? E Exatamente. aí, mas é bem isso, a gente acaba aprendendo mesmo dentro da graduação e estão sendo formados professores e não escritores, né? Tanto que alguns colegas, quando tem coragem de sair do casulinho ali e mostrar que escreve tudo, sentem um medo enorme de serem reprimidos por alguns professores, até pelos colegas, né? Que era o meu medo, até conhecer duas pessoas, aí foi a Mari e foi o Wilney, e uma semana de letras que o pessoal estava declamando, não, vai lá, e eu super tímida, não, depois consegui jogar alguns poeminhas, assim, né, na vida. Eu acho que isso é muito importante, né? Da
dos contatos, das trocas, né, com outras pessoas, assim, que também escrevem, que também acho que dividem as mesmas angústias, né? Que eu acho que ainda que a gente venha como a gente vem de um curso de letras, parece que essa pressão, né, de ser escritor, escritora, né, de escrever, não sei como funciona para você, mas para mim me vem uma carga dupla, assim, né? Exatamente por isso. Nossa, mas a pessoa estuda isso há muito tempo, então, né, como é que funciona a escrita dela no mundo, né, a partir dessa formação. Mas eu acho que tentar outras vias, né, que não somente essa da técnica e da técnica tão formal como a gente aprende, é muito interessante e muito importante, assim. Por isso que a gente tem que cada vez mais se juntar, participar de coletivos de escrita, onde várias pessoas têm formações diferentes, têm experiências diferentes, porque cada um vai sentir a escrita e o seu próprio fazer poético de forma diferente, né? E muitas vezes afastada, e até apartada mesmo da academia, assim, né? Não querendo ter esse vínculo, que eu acho muito válido também. Então, o Cristiano colocou aqui, né? Pensar uma palavra é operar com técnica. Isso já me lembra os processos criativos lá do Manuel Bandeira, né? Também. Sim. É uma alegria muito grande. Já vou aproveitar para dar oi para o Jaqueline e o Cristiano, né, que são professores lá da UTFPR, são dois queridos, né, que estão aqui com a gente. E aí, como vocês falaram, né, dessas influências, dessas leituras que vocês fazem, para o Yuri, a pergunta é: quem são suas influências escritas? E para a Mariana quando que a membrana entra na tua vida poética? Boa. Quer começar? Começa aí. Nossa, influências. Pô, é muita coisa que influencia a gente, né? Eu sempre... É difícil falar meio que sobre travou, isso. assim, né? É muito difícil falar de referência. Eu não sei por que isso acontece, porque a Clara mandou pra gente, né, o script das perguntas, e daí você vai falar e se manda toda. Eu tenho preparado melhor por isso. É que assim, a gente passa como escritores por algumas fases, né, digamos. Eu não sei se a gente para de passar por fases, na verdade, né? Essa história de maturidade, para mim, é meio estranha, né? Eu acho que a gente só continua passando por caminhos diferentes. Eu acho que a gente sempre começa com alguma influência inicial, né? A gente sempre começa a escrever por alguma razão. Eu comecei a escrever poesia por causa do Jack Kerouac, porque no Vagabundos Iluminados ele ficava falando um monte sobre haikais. E depois eu comecei a escrever mais ainda também por causa do Kerouac, por causa do livro dos sonhos dele. Ele catalogava os sonhos dele de um jeito muito alucinado, assim. Mas ao longo do tempo isso vai passando, né? As minhas influências hoje são muito diferentes de quando elas foram antes. E você vai percebendo que conforme vai passando o tempo, e você vai evoluindo, né? Como escritor e também como estudante de letras, né? Que nós somos, a gente, e principalmente como leitores, né? A gente vai adquirindo mais repertório, vai conhecendo novos escritores e vai se deixando influenciar por outras formas de escrever, né? E às vezes são coisas muito diferentes e você está lá absorvendo aquilo, você encontra alguma coisa que é relevante. Eu posso dizer que, de certa forma, me influenciou muito os poetas ruins e os poemas ruins que eu lia por aí. E talvez seja uma coisa minha mesmo, né, de ariano mesmo, de invocado. Mas sempre que eu via um poema ruim, um poeta ruim sendo laureado porque tinha escrito um poema que francamente nem vale muito a pena, eu ficava com raiva e reescrevia o poema, ou usava aquilo como motor para alguma escrita diferente, né? Ou pelo menos para pensar sobre poesia. Eu sempre fico pensando que os poemas ruins acabam me influenciando quase tanto quanto os poemas bons, os poetas ruins quase tanto quanto os poetas bons. Mas ultimamente o que tem
o que tem me influenciado mais, bom, teve uma época da minha vida que foram mais os poetas franceses, né, os decadentistas, simbolistas, né? Isso por causa da geração Beat, né, do Jack Kerouac, porque eles adoravam o Rimbaud, o Baudelaire, o Mallarmé, o Verlaine, toda essa cambada aí. Então eles foram uma parte bem importante da minha formação. Não tanto quanto em relação à forma, né? E daí depois, mais recentemente, foram os poetas norte-americanos do século XX. Então, começando desde Robinson Jeffers, lá do 1920, por aí, tocando em diante com os poetas da ecologia, né, com a Mary Oliver, Gary Snyder, o Wendell Berry, o Merwin, e daí uma outra cambada mais louca também, como Hayden Kermode, por exemplo. Tem uma certa dicção norte-americana na poesia que eu acho que é muito interessante, que eu não vejo muito na poesia aqui. Não digo que seja melhor, pelo contrário, né? Mas é uma maneira de encarar, sei lá, o discurso poético, a forma poética, que é outra herança, né? Outra linhagem, por causa disso tem uma outra pegada, que eu acho também muito interessante, uma coisa que eu tenho tentado incorporar mais, né? Essa outra maneira de conceber. Passo a palavra para a Mariana. Então, fazer um adendo aqui, né? Se tiver alguém do Entre Prosas aí, olha, a gente já pode convidar o Yuri para dar uma oficina, né? A Olivia colocou aqui, né? Oferecer uma oficina de escrita não criativa de poemas ruins. Já tem até um nome. Escrevendo poesia ruim, um laboratório. Então, aí do Entre Prosas, entra em contato depois com o Yuri. Acho que essa é uma oficina que pode bombar a gente. Eu amo, amei o título, inclusive. Pois é, desculpa comer um pouco mais do seu tempo, amor. Se não me engano, uns 2 ou 3 anos atrás já teve uma oficina de escrita não criativa ali na pós da UFPR. Não lembro se foi um tópico especial de leitura ou se foi uma oficina de cinema de letras, mas eu lembro que teve. Isso tem interesse. Escrita não criativa, como roubar poemas de outros, etc. Sim. E eu acabei não fazendo, infelizmente, mas hoje em dia me arrependo amargamente disso. Mas você já pode dar oficina se você quiser. Já tem gente que já Também quer. aqui, né? Que quer. Eu também vou querer participar, viu? Putz, tem que preparar isso agora. Passamos a bola para Mariana. Como que entra a membrana na sua vida poética? Eu só queria, antes, pegando o gancho do Yuri para falar de poemas ruins e tudo mais, lembrei de 3 coisas. Tem o Rubens, que é um poeta daqui, né, de Curitiba, o Rubens Aquirapuana, que ele escreveu a partir de um poema da Ana Guadalupe, que é Não conheço alguém que não seja artista, é alguma coisa assim. E ele escreveu Não conheço ninguém que não tenha escrito um poema ruim. E é muito bom esse poema, né, que acho que fala um pouco disso, assim, do que a gente está conversando, né, do que a gente vai considerar um poema bom, um poema ruim, né, acho que também são questões muito pessoais, né? Que a gente lida para saber o que a gente gosta de ler, o que a gente não gosta de ler. E aí também pensando na Natalia Ginzburg, né? Aquela escritora italiana, eu estava lendo esses tempos o livro de ensaios dela, e ela fala muito que ela também, ela escrevia e sempre quando ela escrevia, ela tinha esse medo de se achar uma escritora medíocre. E sempre equiparava o nome dela com escritoras ou escritores que ela considerava medíocre. Mas ela ficava de boa com isso, sabe? Porque ela fala, se eu for uma escritora medíocre, também, pelo menos eu estou escrevendo, é isso. E tem outra poeta, ela é de São Paulo, inclusive ela vai lançar um livro agora pela Garupa Edições, se não me engano, A Vida Sexual das Meninas Ex-Crentes. Alguma coisa assim, a sexualidade das meninas descrentes. Ela é a Bianca Gonçalves, ela faz mestrado lá na USP e ela tem um blog muito bom em que ela escreve sobre quem é autorizado a escrever poemas ruins, né? E ela fala de um bando de homem branco que escreve poema ruim, que acha que está arrasando. E faz uma leitura muito interessante, assim, né? De quem que pode escrever poema ruim, né? Então, só para, enfim, trazer algumas referências das quais eu me lembrei enquanto o Yuri falava. E eu gostei muito da sua pergunta, Ana, porque se eu for pensar nas minhas referências,
as minhas referências, com certeza, da graduação, elas são muito diferentes agora das que eu tenho hoje, né? Passados 10 anos aí, né? De início de graduação até agora. E acho que as referências que eu tenho hoje, as mais marcantes e tocantes para mim, são realmente as pessoas com quem eu troco. E as pessoas que estão vivas. E as pessoas que estão, né? Enfim, produzindo, escrevendo nesse inferno, né, que a gente vive, com quem eu consigo trocar e tá próxima. Então, a Maite Alegrete até tá aí. Ai, Maite, maravilhosa. Poeta lá de Guarulhos. E eu acho que é isso, assim, a membrana tem um papel fundamental, né, na minha vida, porque me fez, a partir dessa união coletiva, permitiu com que eu me entendesse escritora, e mais do que isso, né, não escritora como um status ou como um estandarte, mas como alguém que tem, né, que tem algo a dizer, que tem, enfim, coisas preciosas para serem ditas, assim, né? Então, nesse sentido, foi muito bom, assim, continua sendo, e são pessoas fundamentais e que me inspiram muito. Tanto as pessoas que já publicaram, né, como a Jéssica, o Francisco, mas também as pessoas que estão em vias de publicar, que muitas agora vão sair, né, nessas chamadas da Urutau, mas pessoas que já vieram, já passaram pela membrana também. Me inspira muito o trabalho dessas pessoas artistas. Então, é fundamental. Né? Peito Aberto, né? O livro que que eu lancei ano passado só existe por conta da membrana, assim. Yes. Então tem um peso fundamental, né? Fundamental. Eu acho que teve uma live, e acho que foi a sua live com a Jéssica, né? E vocês fizeram aniversário de publicação juntas. E vocês estavam contando o processo, né? De espalhar os poemas pelo chão e ler juntos, né? E aí, essa pergunta tá meio fora do nosso script, né? Tá. Mas como que vocês veem, assim, a importância de se falar em voz alta os poemas, né? Eu tenho as conversas com a Lucy Colim, né? A Lucy participa de um grupo que era para fazer as leituras, né? Um pouco antes da pandemia. Então, como é que vocês veem isso? Isso faz parte do Membrana? Né? Yuri também, como é que você vê isso? A questão dos seus poemas serem lidos em voz alta? Eu acho que foi uma coisa que eu aprendi com a membrana e com a prática da membrana. Então, Francisco faz bastante isso, a Júlia faz bastante isso, e foi uma coisa que eu comecei a incorporar no meu processo mesmo de criação, né? Que eu não era acostumada a fazer anteriormente. E isso tem um peso, acho que ler em voz alta coloca uma materialidade outra, né, no poema. E me ajuda muito a resolver travas, assim mesmo, né? Algumas questões de versos muito longos, ou até mesmo me ajuda a pensar em quebra, né? Em quebra de verso. Então, colocando o poema em voz alta. Ou às vezes onde enrola, se enrola a língua, se não enrola a língua, se o verso está muito grande e daí, enfim, a gente engasga aí lendo. Então, tudo isso influencia bastante. E a Júlia Reis me ensinou muito, assim, às vezes eu envio, né, alguns poemas para ela, e às vezes ela lê umas partes do poema em voz alta e fala, olha, Mari, como aqui travou. E se a gente lesse assim, e daí manda uma solução também em voz alta. Então eu acho isso sensacional, né? Não à toa que a gente tem, que a poesia e música também estão tão próximas, né? A gente tem, por exemplo, eu sei que é uma das referências para você, por isso que eu vou citá-la, Alice Ruiz, né? Sendo super, enfim, musical, os poemas musicados. E, enfim, tem vários aí, né? Pra gente pensar.
Então, vários exemplos, mas trouxe dela porque ela tem vários poemas, né, musicados. E para mim é essencial. Hoje eu só escrevo assim. Então eu escrevo e leio em voz alta e vejo se gosto dessa materialidade sonora. Porque eu descobri, eu achei que eu tinha uma memória muito visual, até pouco tempo atrás. Mas eu entendo que eu aprendo muito mais e eu gravo e eu absorvo qualquer coisa que eu esteja estudando ou lendo, enfim, se eu conto isso para alguém. Se eu divido, se eu materializo sonoramente. Então, eu descobri recentemente que a minha memória é muito mais auditiva do que visual, porque eu acho que a gente fica nessa coisa muito do olho mesmo. Até uma coisa que eu estava falando pro Yuri esses dias, a gente fica, né, a gente é muito da visão e tal, até por conta da nossa tradição grafocêntrica, mas eu acho que ir pro ouvido, putz, é massa, muito, muito massa ter essa coisa da oralidade ali na construção. Enfim, falei demais, falei. Não, falou bem. Para mim, acho que é uma coisa parecida também com isso. O percurso para mim foi um pouco, não digo diferente, assim, para mim, acho que foi um pouco atravancado, porque eu não sou muito de ficar lendo poema meu em voz alta, pelo menos. Sempre foi mais ficar bem quietinho. Eu já não gosto de falar muito, não sou muito também de expor o que eu escrevo, né? Então, por que eu iria ler os meus poemas em voz alta, né? Sabe? Então, eu passei já muito tempo escrevendo sem nem ler meus poemas em voz alta nunca, né? Só tá ali as coisas escritas e é isso aí, lê e pronto, sabe? Até porque, por um tempo, eu tive também essa espécie de resistência, né? A figura do poeta que vai lá, lerei os meus poemas agora. E começa, sabe? Para mim sempre foi meio que uma coisa de postura assim que eu não queria, eu só queria escrever e pronto. E foi paulatinamente que isso foi chegando como a Mariana falou, né? Uma maneira de você ir lapidando o próprio poema. E a gente fez uma oficina com o Marcelino Freire em 2016, e isso é uma coisa que ele bateu bastante na tecla pra gente. Tipo, leiam os seus textos em voz alta. Escreveu o seu texto, leia ele em voz alta. Tá ficando certo a voz? Tem alguma coisa travando? O fluxo dele está indo bem? A pontuação, como é que tá? Agora já leu? Leia ele rápido. Leia ele bem rápido, como se fosse uma oração que você faz sem querer, sem ter vontade. E são essas as formas de ver o que está batendo no fluxo sonoro do poema. Claro, essa é a maneira dele de ver a coisa, né? Porque você pode compor o poema para ele ser performado, né, vocalmente de outras formas. Então depende também muito da sua abordagem da coisa, de qual é a voz que você vê para esse poema. Né? E também por muito tempo eu hesitei em ficar lendo os poemas em voz alta porque eu já ouvia eles na minha cabeça mesmo, sabe? Então, até quando eu ia falar ele, a minha garganta não fazia jus à voz que eu ouvia na minha cabeça. Então foi paulatinamente que fui também aprendendo esse negócio que é também uma arte em si, né? Que é ler poemas em voz alta. E a gente vê por aí alguns poetas que leem um poema de um jeito que, pelo menos para mim, parece meio despreocupado, assim, desleixado. Às vezes muito rápido, às vezes sem um trabalho, digamos, dramático. Mas aí você entra numa fronteira entre a poesia e o teatro, né? E são coisas diferentes. Recentemente eu tive a oportunidade de ter um poema meu lido por uma atriz, né? Por ocasião das leituras curitibanas. Pegaram um poema super longo meu, de 7 páginas, e daí a atriz foi lá e decorou e foi gravando ele. Nossa, resultado maravilhoso, inclusive. Sim, porque foi audiovisual, né? Com produção Lindo. E tal. E, cara, você lê o seu poema e você vê outras pessoas lendo e é outra coisa, né? Que nem o pessoal que tem seus poemas musicados por outras pessoas. É uma realização interessante. Quando você vê isso, parece que, sei lá, fechou um ciclo do poema. Mas a mesma coisa, né? A gente que é autor, a gente tem um grau de obsessão, a gente tem um grau de vontade de controle. Então eu já percebi que a maneira como ela vocalizava o poema é diferente da maneira como eu vocalizaria. Como eu vocalizo quando eu leio por aqui, né? E tudo bem, né? São pessoas diferentes, corpos diferentes, que leem os poemas de formas diferentes. Isso é legal. É que nem o Caetano Galino sempre fala das interpretações diferentes de sinfonias, né? Elas juntas formam um conjunto de possibilidades. Não tem por que você achar que uma é certa, uma é boa ou ruim. Você prefere uma, prefere outra, prefere um aspecto de uma, prefere um aspecto de outra.
Mas, enfim, retomando aqui que ler em voz alta o poema, os poemas é essencial. Até eu ousaria dizer que é essencial você aprender a ler bem poemas em voz alta para você também isso auxiliar na sua própria escrita, né? Você já internalizar essa voz. Uhum. Não, é importante. Eu tenho um poema meu que está em Cantora Fanzine, e eu musiquei ele para ir para um varal de poesia lá no Nespar. Ai, que E eu não legal. consigo mais ler ele sem pensar na música. Assim. Na E eu musiquei música. bem mal, basicamente, assim, né? Tipo, não foi aquela coisa, né? Mas eu não consigo mais pensar ele, olhar para ele, ler ele como um poema só, né? Ele é um poema Uhum. canção. Tá? Que legal. E aí, deixa eu ver aqui quais são as outras perguntas que eu ainda tenho para vocês aqui no nosso roteirozinho. Já entrando um pouco, né, da questão da membrana, tudo, como que vocês veem a cena atual da poesia mexicana? Quais são os nomes assim que vocês leem, que vocês têm Aham. vontade de ler, né, ou conhecer, tomar um café, essas coisas. Ah, o legal é que eu acho que tem muita gente que tá, né, aqui de Curitiba que, enfim, que a gente acaba encontrando por conta, né, igual eu já falei em muitos lugares, assim, o que a poesia me traz é isso, né, a possibilidade da reunião, do encontro, da mesa de bar, agora não, né, mas enfim, mas isso, né, dessa troca, e dessa aproximação. Mas, bom, como eu, né, já falei aqui da membrana, eu acho que quem eu leio são pessoas que eu considero próximas, então, para falar uns nomes, né, da membrana, a Jéssica, que está aí, o Francisco, a Natasha, a Dani, a Brenda, que agora publicou no Plaquete, mas também amo ler a Andréia Carvalho Gavita, que inclusive, enfim, né, abre tantas portas aí pra gente, tantas oportunidades assim da gente repensar a nossa própria escrita, uma escrita maravilhosa. E aí que eu fico pensando, né? Tem pessoas que já há muito tempo vem fazendo e vem escrevendo em Curitiba, o próprio Dani, que está aí, escreve há bastante tempo, e que acabam tendo, eu não sei, acho que ainda existe essa questão, né? Esses pequenos núcleos ainda que estão muito concentrados, igual a gente começou a falar no início, muito ainda na academia, né? Nesses núcleos acadêmicos, e principalmente aqui, né, no sul, no sudeste. Então, há hoje iniciativas muito importantes, né, para pensar, por exemplo, mulheres que escrevem no Nordeste, né? Mulheres que escrevem, enfim, em outros estados que não no Rio de Janeiro e em São Paulo, que é onde parece que esses nomes, né, que a gente conhece mais e ouve falar, estão concentrados ali. Então, eu acho que a cena, para você ter uma ideia, eu vou contar aqui um caso. É... Não, mas é que assim, é uma coisa que a gente sempre conversa dentro da membrana também. O ano passado teve aqui na UFPR um evento cujo título foi Poesia Contemporânea, não, Poesia Hoje, na UFPR. Sabe quantos poetas daqui de Curitiba foram convidados para falar desse evento? Nesse evento? Nenhum. Aí, como assim? Uma universidade aqui, né, de Curitiba, Universidade Federal, vai falar poesia hoje e não chama ninguém, sabe, daqui. E não tem problema chamar gente de outro. Não tô falando isso, entendeu? Mas assim, sabe? É bizarro. Gente, olha Então, quantos poetas a UFPR tem, né? Desde Luci Colinha, Paulo Venturelli, meu, não chamar nenhum dos dois, assim, tipo, poxa, e aí é isso, né? Então, assim, é estranho, é estranho. Daí a gente vê essas concentrações bizarras de mercado editorial, então a gente tem que colocar na balança um monte de coisa, né? Do que, como se constituem esses espaços de poder, como eles continuam se atualizando de uma forma muito estranha, de uma forma muito, enfim, bizarra, que segrega ainda um monte de gente, um monte de região, um monte de corpos, enfim, a gente sabe de tudo isso, né? Então eu acho que aqui na cena tem gente muito boa e gente que faz assim
acontecer, assim, na dificuldade de ser artista, na dificuldade, né, de ser pesquisador, e faz um trabalho excelente que às vezes tem, né, toma pouca visibilidade. Então, acho que é essa meu sentimento, assim, em relação a isso, sabe? Que infelizmente... E assim, tem algumas pessoas que até têm visibilidade, mas aí são sempre essas a aparecer. E aí é uma coisa também estranha, né? De quando acontece. Então, quando é que a gente também vai começar né, a abrir para outras pessoas? Assim? Por isso que eu acho que esse espaço, o espaço do Dani, né? Do Viva Literatura, enfim, coletivos de escrita mesmo, algumas editoras independentes, e até, por exemplo, a Arte e Letra, né? Que é uma editora e, enfim, livraria que acolhe muito, né, e se preocupa muito com a cena curitibana, né, de escrita, não só de poesia, mas de prosa também. Então, acho que a gente tem que colar mais com esses espaços, assim, sabe, que querem trazer gente que está fazendo aí, que não tem, enfim, muita visibilidade ainda. Falei Fazer demais. rodar, né, os nossos poemas, né, também. Fazer rodar os nossos livros pela cidade, fora da cidade. Agora, pro mês que vem, a próxima poesia vai ser uma homenagem a Sionara Souza. Ai, que Nasceu em ótimo. 2018. Cara, ela tem um livro incrível de poesia, assim, eu tô recomendando, dando de presente pra uma galera, assim. Feito o meu desconto lá na Cota e eu tô fazendo esse livro rodar de novo. Que bom. Porque, gente, se a gente não vai indo, né, nos nossos meios, nos nossos nichos de amizade, né, e escritores, fazendo esses livros aparecerem, fazendo os nossos livros aparecerem, livros dos nossos amigos, a gente fica muito fechado a essa cena só daqui de Curitiba e que acaba o pessoal nem lendo tanto. Hoje, a minha maior alegria, assim, é ter 2 espaços, mais ou menos, só com literatura daqui, assim, né? E Que poder falar ótimo. de livros, convidar esses autores e para a gente poder aparecer. Tem que ter alguma forma da gente poder aparecer, né? Uhum. E aí, fala aí. Para começo de conversa, a gente está em Curitiba, que já é praticamente uma periferia do mundo editorial e literário, né? Tá, isso é coisa que parece meio privilegiado de falar, né? A gente está na capital aqui do estado, a gente tem outras cidades muito mais afastadas, mas a verdade é que é essa, né? Nosso mundo editorial, o nome, né? O mercado literário que tem é Rio, São Paulo, Minas e um pouco de Porto Alegre, dependendo da pessoa, né? Então a gente tem bons nomes, só que eles não recebem holofotes. Mas eu estou aqui fazendo uma divergência, uma digressão do que é a pergunta, né? Pergunta quem que você acha legal na cena. A questão é um pouco essa, porque a gente tem uma cena, só que ela não é vista como uma cena. Tem gente escrevendo, tem uma efervescência do caramba aqui, um monte de gente que escreve, tem muita coisa boa sendo feita, também tem coisa ruim sendo feita, mas sempre tem coisa ruim sendo feita. E essa que tem coisa boa sendo feita também. Só que isso não é muito visto, né? Não tem exatamente grande divulgação, só entre pequenos círculos por aqui. Esse que é um negócio chato, né? Que precisa ter alguém que faça isso. Os veículos têm de informação, né? Veículos literários têm essa obrigação de fazer essa divulgação. E às vezes fazem, eles não fazem. Do pessoal daqui, que eu mais aprecio, né? Que eu gostaria de chamar para tomar um café e tal. Não vou nem falar a Mariana, né? Porque eu já moro com ela, já tomo café com ela. Mas o pessoal da Membrana, sempre, né? Pessoal muito bacana, com produções interessantes, que estão realmente ali levando as coisas muito adiante, né? O pessoal que eu conheço, né? A Júlia, a Natasha, a Jéssica e também o Dédalo, né? Companheiro da Jéssica. Associado a isso também tem a Andrea, né? A Andrea Gavita, que a Mariana já falou, que, nossa, ela e a Jussara, né? A Jussara Salazar, são poetas muito interessantes, muito boas, e com quem já tive a oportunidade de falar um pouco com a Andrea, e
são essas figuras, né, que escrevem bem e que têm um papo legal, né? Que você vê que não é só um livro por acaso que deu certo, né? E daí tem o pessoal também da UFPR, que é legal, ali da pós, porque eu estou na pós lá, né? Daí conheço um pessoal. De lá, dos que eu mais gosto é o Hugo Simões. Ele também tem um trabalho muito sólido, muito legal. Então, sim, é esse pessoal. E é o pessoal que, né, repito aqui, não é super divulgado, né? Não é o pessoal que está fazendo grandes oficinas e grandes cursos por aí, que está com matérias em lugares, fazendo resenhas em lugares. Não, é o pessoal que se dedica à sua poesia, escreve sua poesia, publica e está fazendo o trabalho certo. Só que eu não tenho um holofote em cima, não tenho uma grande divulgação em cima. Esse é um grande problema, né? O Daniel colocou, né? A famosa autofagia curitibana. O Dani, né, falou. Você entrou falando um pouco da UFPR, né? E tudo mais. Eu queria saber, vocês ambos estão no doutorado na UFPR, estudos literários. E aí, como é que funciona o poeta pesquisador para vocês? Até que ponto é o eu pesquisador, o eu poeta, se eles se misturam, se eles se conversam? Como é que funciona isso para vocês? Ai, que difícil pensar nisso. Porque eu acho que, dependendo da fase da pesquisa, tem momentos em que as duas frentes elas se aproximam bastante. Mas eu tenho estado numa fase agora que eu tenho lido, infelizmente, eu tenho lido pouca literatura e pouca poesia para dar conta das leituras teóricas. Então, acho que para mim depende da fase e depende muito do que eu estou lendo também, porque sempre para o trabalho eu costumo trazer, né? Claro, também estudo poesia, né? Então, mas eu quero trazer o que eu estou lendo pro momento, né, no momento para o texto, nem que seja num rodapé, enfim, né? Ou comentar bem en passant alguma coisa ali que, enfim, pode ser interessante. Mas eu acho que os dois processos são bem diferentes, assim. O meu processo acadêmico de escrita, ele é muito mais rígido do que o processo de escrever poesia, assim. Mais rígido com prazo, mais disciplinado. O que é uma grande pena, porque eu não consigo disciplinar os meus horários de escrita, né, fora de um contexto acadêmico, assim. É uma coisa que eu venho tentando, né? Esses dias a gente até estava lendo sobre a Toni Morrison, que ela instituiu, né? Que ela acordava todo dia às 4:30 da manhã para escrever antes de trabalhar. E a Angélica Freitas fala muito sobre isso também, que ela acorda antes do sol nascer para escrever e daí para começar o dia. Então, eu acho que na parte acadêmica eu sou bem mais rigorosa nesse sentido, disciplinada. E aí a poesia vem como uma forma de respiro e de trabalhar outras dimensões e outras frentes da técnica também, né? Diferente do que eu coloco no texto acadêmico. Aí o que eu faço? Aí eu leio teoria como eu leio poesia, assim. Eu até separei aqui para comentar um texto maravilhoso da Ana Thyssen, que eu estava lendo a semana passada, chamado Margens Indomáveis, Cogumelos como Espécies Companheiras, que dela vai, enfim, falar sobre a importância, né, dos fungos na nossa relação interespécies. E aí, o que eu faço? Eu leio como se fosse poesia, assim, até eu tento, né? Porque tem algumas coisas que não dá. Mas, principalmente quando tem uns caras chatos escrevendo. Mas, geralmente, quando são mulheres escrevendo, eu fico mais... Hã? Aí facilita, né? Facilita muito. Mas é isso. Disciplinas diferentes. E você? São duas coisas muito diferentes, né? Mas ao mesmo tempo não dá para dizer que uma coisa não impacta na outra, né? Não sei como é com a Mariana, mas eu por muito tempo estive escrevendo academicamente, pensando em questões de linguagem ali, querendo fazer um texto bonito.
Assim, a minha dissertação foi isso, né? Eu fui escrevendo quase como se eu estivesse escrevendo um poema, assim. E por isso que foi extremamente exaustivo, assim. O resultado não ficou muito legal, porque se mistura coisa acadêmica e poesia, mas no texto acadêmico, assim, sabe? Não orna. E agora eu estou me libertando disso, né? Que daí é você também pensar esse negócio de diferentes contextos de escrita, né? Não é porque você é um poeta que tudo que você vai escrever tem que ser exatamente, né, poético ou literário, que seja. Então agora eu estou tentando me libertar desse aparato poético para poder escrever uma tese de doutorado. E de qualquer forma tudo acaba impactando, né? Então o que você está pesquisando acaba impactando o que você escreve como poeta e a sua prática de poeta acaba também, né, impactando isso, a sua escrita como pesquisador. Sim. Na verdade, para mim, impacta do tipo, eu basicamente não tenho muita vontade de ficar pesquisando, né? Eu quero ler poesia e escrever poesia. Já estou no meio termo ali que eu estou estudando poesia, mas eu queria também passar para outras coisas, né? De outros poetas que eu queria no tempo, não ficar só parado ali no meu decadentismo francês. Mas a gente é uma coisa curiosa, né? Que a Mariana, ela esteve um tempo atrás escrevendo uns poemas baseados nas leituras, né? Baseado não, né? Mas meio que vindo, né? Bebendo das leituras que ela fez para o doutorado. E a gente acaba observando isso, né? Então a gente também conhece, né, pesquisadores, professores da Federal e também outros colegas, né? Já foi do Hugo Simões, né? Gente cujos estudos da pós-graduação, da pesquisa, acabam informando as suas poesias, né? E isso é muito interessante de se observar como uma coisa acaba refratando na outra e como as fronteiras são tanto borradas, né? Você pode acabar escrevendo um artigo, um resumo, fazendo uma apresentação sobre o que está pesquisando e também escrevendo poesia sobre isso, e não necessariamente as coisas vão ser muito parecidas, mas vão discutir, vão girar em torno do mesmo eixo, né? E isso é bastante precioso, né? Para a gente ver que não é só uma dimensão que existe na pesquisa. Também tem um fundo poético, digamos, né? Um lastro menos cartesiano, né? Menos racional, assim, né? Que a gente pensa na pesquisa como uma coisa muito racional, citações, referências, obras, anos, né? Você pode fazer poesia com a sua pesquisa, né? E isso eu acho muito interessante. Eu já peguei muitos temas e motes e poemas do que eu estava pesquisando na época. Às vezes um texto meio aleatório que peguei ali no meio de uma disciplina já gera um poema. Isso é um ponto positivo, né, de ser pesquisador, que está sempre em contato com conceitos e coisas assim, então sempre tem fonte para os seus poemas. Por outro lado, eu por exemplo, tenho... Justamente isso. Pois é. Justamente isso. Porque é o que está acontecendo comigo agora, fazendo a pesquisa para montar o projeto do mestrado. Eu estou estudando muito a relação da fotografia com a poesia, e os textos dos poemas do Bauman tem muito, né? E agora tem minha poesia para o segundo livro, assim, eu estou trabalhando muito mais com as relações com fotografia do que antes. Legal. Aí, muito bom. Foi bem assim que você respondeu, Yuri, né? Que às vezes acaba pegando o texto teórico e você leva para experimentação, né, na tua poesia. Às vezes você encontra um poema no meio do texto teórico. Sim. E você pensa, nossa, como que o cara não escreveu um poema com isso? Eu vou escrever agora isso. Por outro lado, eu tenho estudado um poeta, o Mallarmé, há, 4, 5 anos agora. Daí tem esse perigo de você estudar poesia, estudar literatura em geral, estudar um autor, que você acaba meio que absorvendo, entrando tanto no mundo desse autor, que você acaba absorvendo partes dele. Então, esse meu primeiro livro que eu lancei, né, o A Galo, que eu olho para ele e penso, meu Deus, é Mallarmé contemporâneo aqui. Esse aí, o livrinho preto. E daí eu fiquei, até discuti isso com algumas pessoas, e o negócio agora para mim é me libertar do Mallarmé, né, dessa influência dele. E essa questão, né, como poeta, que a gente absorve o que a gente lê, da forma de influência de outras vozes, e às vezes você acaba estudando esses poetas aí, esses autores, e tanto você estuda a estética deles, né, a poética deles, que acaba entrando em você, e daí é uma via de duas mãos, né?
pode acabar limitando, né, os seus recursos. Mas isso assim, fica a longo prazo, né, em segundo plano. O que interessa é você primeiro se nutrir das coisas, depois você digere. O Dani até perguntou aqui, né? Pergunta bem ansiosa. Quando vocês qualificam, quantas andam a tese de vocês? Que pergunta é essa, Daniel, gente? Por que fazer isso? Por que fazer isso com o Tava tão doutorando? bom o clima aqui do Café com Poesia, né? Tá. Estamos escrevendo, né? O Yuri provavelmente qualifica antes que eu, para qualificar ainda esse ano, é provavelmente no início do ano que vem. Vamos ver. É isso aí. Eu tenho até agora umas 8 páginas muito boas. Tá, não são tão boas assim. Caca crying. Então, vamos continuar falando de poesia, né? Já quero aqui abrir para o pessoal que está nos assistindo. Quem quiser mandar perguntas, mas vocês podem usar ali o recurso de perguntas, tá? Agora eu vou passar para a nossa última pergunta do script. E aí, como a gente combinou, a Mariana e o Yuri vão fazer algumas leituras para gente. Então, nesse tempo aí, preparem suas perguntas, tá? E eu prometo fazê-las todas aqui, tá bom? Então, vamos, né, para a nossa última, né? Um ano de publicação, né? Da estreia de vocês. Quais são os planos agora, projetos? Vai vir segundo livro? Vão participar da próxima chamada do Natal? Como é que tá? Vamos. Então, eu tenho escrito umas coisas aleatórias, mas não tenho organizado, de fato, ainda não tenho organizado material para um novo livro, e eu não sei se isso vai acontecer em breve, porque, enfim, né? Escrita de tese e tudo mais. Mas eu, com a Jéssica, não sei se ela está aí ainda, desde o ano passado a gente tem se escrito cartas da quarentena, e isso tem acontecido via e-mail, e a gente tem trocado, então coisas que a gente tem lido, que a gente tem assistido, e aí a gente vai trocando, meio que numa escrita no estilo prosa poética, assim, também compartilhando poemas nessas cartas, e aí a gente pensa em lançar em algum momento, talvez fazer uma plaquete, enfim, né, todos os sentimentos. Eu estava relendo elas esses dias e como foi mudando, assim, né, no início da pandemia até agora, né, acho que a gente vai ficando com mais ódio, e isso impacta, assim, né, a escrita. E eu tinha mais alguma coisa. Tô bem louca aqui, eu anotei e não lembro o que eu tô fazendo. Eu comecei a escrever tipo uma série, como se fosse um ensaio, para pensar numa figura bem emblemática da minha vida, que o nome Daniela, foi uma menina que dividiu o leito do hospital comigo quando nós duas operamos o coração. E eu, desde o ano passado, eu tenho tentado encontrar ela nas redes sociais e na internet, mas eu não me lembro de fato o nome dela, assim, o sobrenome, então eu tenho escrito para ela coisas sobre a pandemia, assim, sobre a gente estar com esse medo de morrer de novo, igual a gente dividiu esse medo de morrer ainda crianças, né, as duas crianças. Então é isso. E aí com os coletivos, né? Com as grupas, com Poesia Existe na História, que é uma outra grupa que a gente iniciou ano passado, junto com umas pessoas que fizeram oficinas tanto com a Thaís Bravo quanto com a Maria Isabel Iorio. E a gente está para lançar um Instagram aí em algum momento, com leituras também. Então tá andando, mas tá todo mundo bem louco, né, de pandemia, então, em um momento vai sair, vai acontecer esse Instagram.
Acho que é isso. Yuri que tem um livro pronto aí, né, Yuri? Bom, você tinha perguntado, fala, aniversário de 1 ano já do lançamento dos livros. Eu estava estudando um poeta norte-americano, já falei dele, né, o Robinson Jeffers, aqui no começo do século XX, e entre as leituras, né, da biografia dele, correspondência e tal, aparece lá que ele não comentava sobre as obras que ele escrevia. Ele escrevia o livro, publicava, passava para o próximo. Alguém perguntava para ele, você pode comentar o livro? Ele, não quero, não me interesso mais. Era um poeta que literalmente abandonava tudo que ele escrevia. Ele só se interessava pelas coisas que ele escrevia enquanto ele estava escrevendo. Depois que estava terminado, mandava publicar, dane-se para o próximo. E eu sinto isso com relação ao primeiro livro. Já deu, assim, passou. E não que eu não goste dele, né? Isso que o pessoal que o pessoal que escreve vê, né? Que não é que você não gosta, mas é que agora, nossa, já faz mais de 1 ano. Na verdade, eu escrevi esse livro em 2017, 2018, né? Então tem uma distância enorme de quando eu estava às voltas com os problemas de que esse livro trata. E passou já muita água embaixo dessa ponte. É o passo que é legal de ler, eu volto e meio, eu volto a ele e vejo que, nossa, até que tem umas coisas bacanas aqui, né? Até que eu não me arrependo de ter escrito e publicado isso. Mas eu nem penso mais nesse livro, para ser honesto. Quando falam para mim que tem um livro, eu tipo, é verdade, eu publiquei um livro, sim. Porque eu estou preocupado com outras coisas agora. Tem outros poemas e outras questões ocupando a minha cabeça, outros problemas de escrita, né, de poética, em torno das quais eu estou concentrado. A Mariana falou que estou com outro livro, sim, o segundo livro já está escrito, estou agora numa fase de pegar feedback de pessoas, ver se precisa colocar alguma coisa, tirar, e estando pronto, já mando para o senhor Daniel Oziek aí, para ele ver se presta para a Potter. Opa, vai sair pela Potter. Ia ser massa, né? Se eles julgarem apropriado o catálogo deles. Olha só. Chique. Mas de resto, como experiência própria, assim, a Potter é muito legal, viu, de publicar. O pessoal lá é gente boa. Pois eu vejo isso, né? Tem o Daniel lá, né? Então, isso com certeza não vale a pena, mas a qualidade dos livros, né, que a gente pega, eu sempre acho muito massa. Foi uma das coisas que pesaram. Né? Um trabalho legal e também um pessoal bacana. Esse tipo de coisa que a gente vê que dá para confiar o nosso manuscrito a eles. E aí, agora, pessoal, eu coloco para vocês para as perguntas, ainda não tem nenhuma. Eu gosto do pessoal que me assiste assim, me acompanha, porque é zero interação. Aí eu pergunto, vamos fazer pergunta então, assim, não apareceu nada ainda. Então, eu queria deixar agora esse espaço para vocês, as leituras que vocês separaram pra gente. Tá. Então, a gente fez uma coisa assim, separou algumas coisas do livro e algumas coisas fora do livro, porque a gente faz como exercício de escrita, a gente às vezes se escreve, né? Então eu escrevo para o Yuri e ele escreve para mim. E aí tenho escrito alguns para ele ultimamente, então eu queria começar lendo um que não está no livro, mas que eu gosto bastante, chamado Outros Ventos. Então eu conto os móveis da casa. Penso se tudo está aqui como deveria. Se há mais lugar para as plantas que crescem em potes e pires que nos foram dados. E são tão poucas as nossas contas. Água para os corpos verdes e os nossos. Luz para os livros que antes cabiam em 2 ou 3 caixas velhas e agora ocupam uma estante encostada na maior parede. Todas as nossas coisas juntas já couberam em pequenos carretos e nos bancos de trás do Corsa Super 98 da minha mãe. E me lembro quando a nossa maior planta de vaso pesado ficou definitivamente torta dos ventos agressivos que quase a desfolharam toda quando, em meio a sacos pretos e trouxas de roupas enroladas em lençóis, se equilibrava na caçamba, sua primeira mudança.
Desde então, essa planta nos acompanha, ainda torta. Cresce numa velocidade tal que em breve alcança o teto. Se porventura deixarmos de podá-la ou nos mudarmos esquecendo-a aqui, de propósito, ainda assim ela tomará o apartamento, arrastará as folhas pelas paredes até chegar à janela, saudosa, procurando a alta velocidade dos ventos. Gente, que então, é legal ouvir, porque, gente, quando vocês começaram a namorar, a gente já era amigos, né? Então é tão legal ouvir isso, toda essa evolução de vocês como pessoas, como casal. Eu tô com saudade de apertar. Muito saudade de Menina, apertar vai vocês. fazer 8 anos esse ano. Meu Deus do céu, tudo isso já. Ah, gente, eu passei 7 anos na UTFPR. 7 anos. É, Seis é, e meio aqui. eu, é, eu não quero voltar para lá para fazer o mestrado. Eu estou estudando tanto, tanto, para não ter que voltar para o TF, porque eu acho que eu não aguento mais alguns anos lá, não. Vem para o F. Mas boas Vem pro... lembranças, bons amigos, né, bons professores que são amigos agora, mas voltar para o TF, acho que não. Enfim, como professora, talvez um dia. Talvez um dia, né? Então, Vocês estão sim. mais perto disso do que eu. Puxa vida, não saberia dizer. Nós não sabemos dizer. Não saberia dizer. Ai. Ah, vai. Quer ler uma É muito coisa? legal. Ou engato as duas leituras desse? Acho que pode alternar, eu acho. Então. Não sei se preferir engatar. Não, lê aí. Tá, eu vou ler um poema que eu escrevi para Mariana, também, bem recente, na verdade. Acho que dei para ela quando ontem. Anteontem. Esse não tem título, eu não coloco título nos poemas. O técnico de laboratório que analisasse a amostra de saliva dentro do tubo etiquetado com o meu nome completo e código do plano de saúde, colhida logo depois do nosso beijo na calçada à frente do laboratório, ao constatar traços de material genético de duas fontes diferentes, não pestanejaria ao escrever seu relatório. A amostra de saliva analisada não pertence ao indivíduo de que ela foi colhida e tampouco pertence ao outro indivíduo cujo material genético foi detectado. Depois de ler o papel timbrado com a assinatura ilegível, eu escreveria embaixo: os corpos de um e outro mostram, inequivocamente, que não são mais um e outro. E embora um não seja o outro, e nem o outro o um, ambos são o mesmo. Eu selaria um envelope e enviaria a você a nossa primeira carta de amor. Eu vou... Como aguentar desse casal? Né? Poético, maravilhoso. Como, gente? Como, né? E eu acho muito legal essa coisa. E agora eu percebi que é uma coisa de vocês, né? No teu livro você tem um poema que é um laudo, né? Médico, né? Uhum. E o Yuri faz um poema lindo desse, que é um laudo de um exame, né? Gente, que é isso? Vocês estão transformando a medicina em poesia. Tem uma amiga nossa que é médica, será que ela está assistindo? Belisa, você está aí? O que você acha disso? Acho que ela não está aqui. Então, você acha que tem mais tempo? Esse poema foi... Eu Como acho é que que a gente sim. faz? Então tá. Eu acho que a gente já fechou 1 hora, né? Eu Mas, amo. mas geralmente a gente faz 1 hora, 1 hora e meia. Então, Tá bom. fique bem A tranquilo. gente adora falar, eu principalmente, então tá bom. Eu vou ler mais um, Quer então. dizer, eu gosto muito desse poema. O... Não é isso. Ai, gente, é um poema da primeira parte, eu acho.
que é esse que você brinca com a... É o sexto, antes do em seguida. Eu amo esse poema. Amo, 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 amo esse poema. Quer que eu leia? Eu quero. Então vamos! Eu amo esse também. Fiz a partir do laudo, né? E tem tudo a ver com o que o Yuri leu antes. Então, antes do em seguida. A criança portadora de insuficiência mitral grave, com hipertensão pulmonar, retração da cúspide anterior, com intensa fibrose, situada abaixo do segmento de anel protético, com ruptura de cordas anteriores, recuperou-se bem, em ritmo sinusal, evoluiu sem intercorrências. Sugere-se lições de piano, banhos de lua quinzenais, o abandono das rodinhas de bicicleta. Um abraço a seu dispor. Gente, eu acho maravilhoso esse poema, porque aí vem técnica, né? Eu acho que essa colocação poética, né, de um laudo, né, uma criança doente, assim, e essa alegria depois, né, de estar bem, né, poder seguir a viagem, né, e se largar as rodinhas, né, da bicicleta, é muito bonito, assim, de uma sensibilidade tua, assim, e te conhecendo, assim, é muito ver você dentro desse poema, sabe? Eu sou muito feliz, assim, né? Eu acho que foi uma coisa muito boa de ter feito teatro no PR, foram os amigos que eu fiz, né? Esses laços, né? E para mim, assim, ter a amizade de vocês agora, né? Uma amizade poética, né? De estreantes na literatura, é muito importante para mim, né? Muito legal. No meu livro, o Persona Burlesca, antes de eu ter coragem mesmo de falar, não, é um bom texto, passou pelas mãos da Mariana, que me ajudou a fazer algumas correções, né? E para mim isso é muito importante, né? Eu acho que forma a primeira ideia de coletivo para mim, assim, de troca de poesia e de se falar sobre poesia, né? Foi muito. Eu acho que sempre essas leituras elas são muito caras, assim, né? Para quem escreve, e principalmente quando são assim leituras afetuosas. Então, Peito Aberto, né, passou por isso. Fico feliz que eu também pude contribuir, né, para a leitura de, acho que foram 2 poemas, né? Não lembro, acho que foi só Persona Burlesca, agora não lembro. Eu não lembro, eu acho que eu te mandei sim o da Marielle antes. Acho que sim. E aí. O da Marielle eu pedi para um monte de gente ver antes, assim, porque foi um poema muito importante para mim, assim, em 2018, porque eu estava num relacionamento onde eu não escrevia, né? E aí eu saio desse relacionamento e consigo voltar a escrever. Então, foi muito importante, assim. Que bom. Não, mas é ótimo passar por leituras, assim, né? De pessoas que a gente tem confiança. É muito, muito bom. É necessário, né, enquanto poeta, ter essa rede, que escrever esse negócio tão solitário, né? E daí tem a solidão de escrever, e como poeta, não sei você, mas eu sempre me senti também muito, muito sozinho, né? Tipo, uma coisa que se faz sozinho, você não conhece muitos outros poetas também, e você fica meio que numa bolha contínua, só em diálogo, basicamente, com poetas mortos, né? Ou com poetas que moram longe de você, um diálogo sempre na sua cabeça ou na sua escrita. Ter essa rede de outros poetas, essas leituras afetivas, esses pitacos, né? Ninguém escreve completamente sozinho, né? É sozinho, mas não é completamente, né? É solitário, mas não é sozinho, eu diria, porque até o Eliot, né, escreveu lá o Wasteland, mas o Wasteland só é o que é porque o Pound deu a canetada em cima ali, falou, não, isso aqui não, isso aqui vai para lá. E é isso, né? Em algum momento é necessário ter essas outras leituras, esses intercâmbios.
Acho que principalmente quando você vai arquitetar um livro, né? Poema, ok, você vai lidando com o poema, mas o livro tem uma sensibilidade a mais, né? A escritura dele. Uhum. Sim. Nesse ponto a gente tem que agradecer, né, esse pessoal, assim. Eu acho muito legal que no teu livro, quem assina a orelha é o Guilherme Gontijo Flores, né? Que eu acho também, aqui de Curitiba, que é um poeta, assim, muito bom mesmo, sabe? Né? E isso é importante, a gente ver quem já publica, né, nos ajudar, assim, né, nesse termo. Sim, Aí temos alguns comentários aqui que eu queria Opa. ler antes do Yuri ler os poemas que ele separou, né? Vai, lê mais um aí. Então, o Dani coloca aqui: A Galo e Peito Aberto são 2 livros lindos, são mesmo. Obrigado. O Daniel também colocou assim que ele adorou ver o poema que a Mari dedica ao Nuno Judice, que ele adora, Uhum. né? E a Olivia colocou aqui, né? Queridos, contem a inspiração mais inusitada de uma situação que vocês já tiveram para escrever um poema. Nossa, ótima pergunta. Putz. Bom, posso começar? Vai. Enquanto você Eu tô pensa. Bom, tem duas coisas, né? Uma que é um pouco mais geral, que foi o que eu tinha falado dos poemas ruins, né? Às vezes você pega uns poemas, pelo amor de Deus, você lê em revista ou em Facebook de outra pessoa, os poemas que, assim, Jesus, que vergonha alheia, e acaba sendo isso a sua inspiração, né? Eu trabalhei muito com isso, continuo trabalhando com reescrita de poemas por aí. Tem alguns poemas do Agálogo, bom, todos os poemas do Agálogo praticamente são reescritas de músicas, mas no prelúdio dele tem alguns que também são reescritas de poemas, que não chega de coisa. Então tem essa coisa, né, do inspirar-se em um poema não muito bom, mas também tem a inspiração desse poema que eu li agora há pouco, né, do técnico de laboratório com a amostra de saliva e tal. A inspiração que eu tive foi quando eu estava escovando os dentes. Eu estava escovando os dentes, eu cuspi, e daí eu pensei na saliva, e foi aí que veio o poema. Agora o poema ficou menos bonito, né? Não, ainda tá bonito, ainda tá bonito. A gente ainda salva ele, assim, né? Mas o que fazer com poemas motivacionais do Facebook? Assim? Desmotiva eles. Aqueles poemas que vêm junto com aquela figurinha de bom dia, sabe? Sei. Sim. Para acabar. Agora eu tenho uma pergunta assim, muito importante, né? A gente estava conversando sobre essa semana, né? A Mari comentou sobre o meu cachorro, o Theo. O Theo já apareceu em um poema meu. E eu queria saber se Chicó já ganhou poema, ou se já apareceu em algum poema. Ainda não, mas eu tô louca para começar a escrever para eles, né? Que agora a gente pegou um segundo porquinho da Indy, não, né? Para quem não sabe, a gente agora pai de pet e tem 2 porquinhos da Indy. Mas eu tô louca assim para começar a escrever, porque eu gosto muito de, enfim, escrever depois de observar as plantas e até as mosquinhas do banheiro, assim, né? Tem vários poemas que elas aparecem, assim. Então, eu gosto muito dessa coisa da observação né, de insetos, principalmente. E agora ter um bichinho, né, que é um mamífero, mas que não é de grande porte, um roedor, a gente pensa, nossa, é um rolê bem diferente, realmente. Então, tem trazido várias sensações, assim, da paciência, do respeitar o tempo, que não é o mesmo que o nosso. Então, tem me vindo bastante ideia sobre escrever sobre o tempo, assim, né? Sobre essa temporalidade que não entra, assim, dentro dos ciclos da nossa rotina, que é uma rotina, né, comandada aí pelo trabalho enfim, né? A gente sabe aí pelo ritmo
do ganhar dinheiro e eles não estão nessa. Então é muito bom, ensina até a gente a parar, assim, né? Parar, rever, pensar. Então. Isso é uma coisa que o Cristiano falou, né? Quando a gente teve um colóquio no nosso grupo de estudos em 2019, o Cristiano fez, o professor Cristiano, né? Salles, inclusive outra pessoa, outro poeta curitibano com quem você tomar um café e conversar, né? Naquela lista que a gente fez agora há pouco. Mas ele fez uma palestra sobre o tempo, né? A desaceleração do tempo na obra de um fotógrafo, um cineasta, né? De curtas. E ele falou um pouco sobre isso, né? Sobre essa fluidez do tempo e como que se desacelera ele. E uma das coisas justamente que ele falou era de ter um cachorro, né? Ter um bicho, ser responsabilizado e ser responsável por uma forma de vida que vive em um ciclo de tempo diferente do nosso. Quando ele precisa sair para passear, você tem que levar para passear, não importa se você está escrevendo um artigo, se está, sabe, querendo só deitar no sofá. E isso é uma questão com que a gente tem que lidar, né? Quando a gente tem um bichinho em casa. Hoje a gente tentou dormir até mais tarde, mas chegou, sei lá que horas, eles estavam os dois gritando, que eles gritam, né? Eles gritando, pedindo comida. Então, assim, eles não estão nem aí se a gente trabalhou e dormiu tarde todos os dias da sua semana, porque dá 9 horas eles estão dormindo. Aí eles, sei lá que horas, eles começam a gritar, assim, porque não importa. Eu quero comer. Realmente mãe e pai de pet, né? Insuportável. Aqui o meu horário da comida geralmente hotel é à tarde, né? Porque meu pai tá no trabalho, minha mãe tá lidando com outras coisas. Então chega mais ou menos 4 horas, 4h30, a gente brinca que ele não late, ele começa a miar, começa a fazer o... Ai, E meu nessa hora Deus. tá assim, tipo, e aí, você vai descer? Vai me dar comida? Né? Vai vir brincar com... Gracinha. É uma maravilha, né? Muito Eu bom. acho, assim, eu amo Sim. meu Telzinho. Ele é muito fofo com a roupinha. Ai, sim. Pena que ele não fica com o roupinha. Então, Você eu tive falou. que colocar tudo em biscoito pra ele. Nossa, gente. Ele deve ter ficado Eu chateado. devo de tirar foto. Que amor. Mas, gente, agora, né? Quase dando 1h30 aqui no nosso café, né? Muito bom de hoje. E já vai encontrando o nosso final, como diria a Ruana Profunda, com as nossas perguntinhas rápidas. Essas que eu não mandei para você. Tá bom, ok. Então, enquanto vocês se preparam, só vou ler o comentário aqui do Daniel, né? A Frida, a cachorrinha do Daniel, acompanha ele nos períodos de escrita sempre. Só vai dormir quando eu também vou. Bonitinho. Tem uma foto que o Dani tirou esses dias, acho que ele tirou e colocou nos stories, né? Ele tava cuidando ainda e a Frida tava dormindo pertinho. Bonitinho. Muito bonitinho. São companheirinhos. Então, vocês estão preparados? Opa, bora. Deixa eu só recusar uma chamada aqui. Aí. Bora lá. Então vamos lá. A primeira pergunta é: o que a literatura significa para vocês? Porra. Caraca. Vai, responde. Eu vou tentar responder tudo tipo, muito rápido, off the top of my head, assim, sabe? Vai. É estar no mundo, para mim. Literatura é estar no mundo. Estar vivo no mundo. Nossa, não sei. É tanta coisa. É difícil sintetizar. Acho que tem a ver com isso, né? Com essa... Com estar viva também. Aterrar. Acho que a literatura faz com que eu aterre na minha própria realidade, assim, de vida, do corpo. Acho que é isso. Tem que responder assim. Nossa, mas é filosófico, né? Porque daí a gente... Difícil? Vamos! Eu não sei se vocês assistiram a conversa com o Francisco.
Mas nessas perguntas eu dei um bug no Francisco tão grande. Ele ficou transtornado, eu vi. Eu achei que não ia ter essa parte hoje, mas ok, vamos lá. Surprise. Sempre tem, gente, sempre tem. Então vamos, então bora. Segunda pergunta. O que você está lendo agora? Mais fácil, vai. Eu estou lendo 2 livros que eu sempre leio. Leio um pela manhã e aos finais de semana, e outro leio antes de dormir. No momento eu estou lendo antes de dormir Johnny Panic and the Bible of Dreams, um livro de contos da Sylvia Plath. E no resto do tempo eu estou lendo a coleção completa do H.P. Lovecraft. Nada de poesia. Não. Eu também não. Eu tô lendo O Demônio do Meio-Dia, do Solomon, que faz um relato bem extenso sobre o período de depressão que ele viveu, enfim, né? Então, é um livro bem extenso, assim, que fala sobre depressão, suicídio. Aí eu tava lendo antes de dormir todo dia, mas não, tô tentando ler em outros momentos, tá? Exato. Essa terceira pergunta e a quarta pergunta foram trocadas por causa do Francisco. Porque Ok. eu tive que trocar o favorito, né? Porque eu percebi que estava dando um bug muito grande nas pessoas. Então, qual é a sua escritora do momento? Eu posso? Pode, vai. Ana Martins Marques, claro. Ai, não sei. Tô chorando. Também tô bugada. Escritora do momento, eu acho que. Para mim, Ana Martins Marques, mas o segundo lugar muito perto é Joseli Viana Batista. Ótimo. Ai, meu Deus. Sei lá. Escritora do momento, não sei. É que me vem. É que não consigo pensar em uma pessoa. Os últimos 10 livros que você leu foi de mulher. Não, sim, mas escritora do momento. Acho que. Tá, vou pensar no último que eu li, então, que foi antes desse que eu comecei a ler, que foi o último que eu terminei, que foi o Perto do Coração Selvagem, da Clarice, que eu nunca tinha lido, e é maravilhoso. Tem até uma passagem linda sobre escrever poesia, uma criança escrevendo poesia. Tenho certeza que Manuel de Barros leu esse livro. E Então fique bravo comigo, mas eu acho que neste momento o coração da Sofia partiu. Ela deve ter pensado assim, certeza, ela vai falar sou eu. Sofia ali, né? Mas tudo bem. Escritor do momento para você. Nossa, meu Deus. Escritor, não é poeta, escritor. Pode ser poeta também, gente. Assim, não necessariamente Coloquei escritor poeta. porque daí pode ser poeta, pode ser dramaturgo, pode ser romancista, contista. Uhum. Para mim é o W.S. Merwin mesmo, que eu falei que é uma das minhas influências, porque ele volta e meia tá na minha cabeça, né? São períodos, né, que um escritor fica voltando para você. Para mim é ele agora, o Merwin. Eu acho que para mim eu tenho. Eu penso em duas pessoas, né? Eu penso no Richard Roche, que, enfim, amigão aqui de Curitiba, tem escrito umas coisas que eu gosto muito, assim, bastante. E o Rubens Akira Kuana, que eu já citei ele aqui, tenho lido coisas dele que eu gosto muito, ensaios, outros textos que a gente troca bastante. Então, acho que são esses dois nomes que me vêm, assim, de amizade. Quinta pergunta. Qual o livro que vocês já leram, né? Que o mundo precisa ler, precisa conhecer? Caraca! Que mundo precisa ler? Para conhecer. Ou conhecer, né? Uhum. Vocês leram recentemente, pode ser gente daqui, da América Latina, pode ser também da Europa, América do Norte, da Eu vou Ásia. responder rápido de volta também agora. Walden, O Ouvido dos Bosques, do Thoreau. Foi um dos meus primeiros livros favoritos de juventude, assim.
Ah, eu acho que um que me tocou bastante, que eu li até no Leia Mulheres, chamado A Mulher de Pés Descalços, da Scholastic Mukasonga. Se não me engano, ela é nigeriana, mas eu posso estar errada. E outro que eu li foi também que eu acho incrível, foi o Hibisco Roxo da Chimamanda. Acho que são esses dois. Ela é nigeriana? Ah, ela é de Ruanda. Ruanda. Então, essa é uma pergunta roubada do Raul Souza, que eu acho que está acompanhando a gente aí, que ele fazia lá na POC Literária. Qual Tá. livro você indicaria para presidente? Não esqueça, para Ah, presidente atual do Brasil tem que ter figurinha do livro, tá? Porque senão ele não tem ideia. Eu indicaria o livro que deve ter acabado de sair pela Urutau, que é do selo infantil, se não me engano, que é de, como é que era? O menino queijo que queria ser goiabada. A incrível história do menino queijo que queria ser goiabada, que sim. fala sobre transexualidade para Ótimo. crianças. E tem desenhinho, é bonitinho, então eu acho que quem sabe, fazendo um esforço, a criatura consegue entender. Nesse sentido, então, eu indicaria A Queda para o Alto, do Anderson Hesser, que foi, se eu não estou enganada, a primeira pessoa transmasculina a publicar um livro no Brasil. Então, A Queda para o Alto. Show! É, ah, eu estava tentando entender o que eu escrevi, tá? Quem é? Vou começar pelo Yuri, para a Mari ter mais tempo para pensar, tá? Ok, obrigada. Quem é o poeta? Tá. Quem é o poeta Yuri Amauri? Pô, agora você me bugou, que droga! Tá, tentando ser mais ou menos profundo, mas mais charlatão do que profundo, é, é o Yuri que não quer tentar ser um poeta, que quer tentar ser apenas o Yuri vivendo a sua vida aqui, se preocupando com as coisas de estar vivo, e não criar uma persona poética. Tenho me preocupado cada vez mais em continuar levando, não tentar ser um poeta, mas deixar os poemas virem Uhum. e deixar a escrita vir como uma parte orgânica, né, do que eu sou, e não tentar criar essa persona, tentar criar esse poeta. Né? Para mim isso tem que ser estilhaçado, não tem lugar para isso. Né? Poeta é uma atividade, uma ocupação, mas nada de status ou de persona mesmo, pelo contrário. Quem é a poeta Mariana Maria? Era cansada. Cansada, mas acho que vai um pouco na esteira do que o Yuri falou, mas acho que a poeta Mariana é alguém que, a partir da escrita e principalmente das trocas, tenta reconhecer e levar de forma menos pesada as tendências de tentar controlar todas as situações, assim. Eu sou uma pessoa que é muito controladora no sentido de ser muito disciplinada, mas muito rígida comigo mesma. Então, acho que como uma pessoa que escreve, eu tento romper, eu tento borrar um pouco essa tentativa de controle na escrita, assim. A escrita acadêmica não funciona, não, mas a escrita de poesia eu consigo escrever mais livremente, não tão agarrada à ideia de tentar controlar todas as fases, assim, da, 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 da criação. Ai, que difícil. Essa pensando já no mundo possível, tá? Vocês podem pensar em outras pessoas, elas não precisam estar vivas ou morar perto, tá? Se fosse possível,
qual escritor ou escritora você levaria para jantar? Nossa, que isso? Para jantar? Para jantar. Uh, legal, pera. Pessoal, isso pode levar algum tempo. Pode ser mais, tipo, pode ser um jantar com Pode. roda, assim, com várias Ah, coisas. é, mais de um? Ok. Ai, que bom! Pode. Eu sairia para jantar com o Rick Bass, que é um contista e novelista norte-americano, mas eu só quero isso porque ele escreveu um livro sobre fazer jantar para as outras pessoas. Ok. Um livro que ele pega os alunos de escrita criativa dele, sai viajando, indo para casa dos escritores, preparando jantar para eles com o que ele caçava e colhia na região. Então eu queria que ele viesse jantar para mim. Ok, bom. Ai, eu acho que eu faria um jantar assim, ó. E daí pensando também em escrita como escrita teórica, tá? Eu chamaria a Donna Haraway para jantar junto com a Glória Anzaldúa, a Audre Lorde e a Ana Cristina César. Só uma dúvida aqui. Vocês se levariam um para o jantar do outro? Não. Não? Não, já janto com ela todo dia. Olha o tipo. Então não tá bom. Então não venha querer. Ah, você não quer conhecer a Ana Cristina César e a galera que vai participar do meu não, jantar? ok, verdade. Ah, então não vai também. Gente, vamos para a nossa última pergunta, que eu acho que Tá. é uma das principais nesse momento, né? Ih, Um sonho pós segunda dose da vacina. E depois dos 20 dias que a gente tem que ficar em casa bonitinho. viajar. Viajar, encontrar os amigos de longe, encontrar os amigos de fora, ir para a Ilha do Mel, Praia do Mel, sim. passar um tempo com os meus pais, com os pais da Mariana. E só isso. Eu acho que depois da segunda dose eu quero muito ver meu pai. Acho que é o que mais vem, assim. Faz 1 ano e meio que eu não vejo meu pai. Acho que é isso. Mas para você já tá mais perto da segunda dose, né, Mari? Vai ser 13 de agosto. Gostei que é no dia 13. A minha mãe é no dia 9 de agosto. Eu acho que eu tô Ai, mais ansiosa dela tomar a segunda dose do que eu para tomar a primeira. eu entendo. Quando os meus pais tomaram a primeira, assim, nossa, acho que eu fiz mais festa do que quando eu tomei, assim, também. Uhum. Mas logo estaremos todos vacinados, né? Com essa pessoa estranha, que nem parece nem que é uma pessoa de verdade, né? Fora do governo. E a gente vai poder respirar melhor ainda com máscara, eu espero, né? Que as pessoas não esqueçam da máscara para algumas coisas, né? Tipo, estou gripado, vou pôr máscara, né? Para que eu vou ficar espirrando e passando para as pessoas, né? Nossa, depois da pandemia, eu acho que eu nunca mais não vou usar máscara em lugares públicos. Tipo, não, nunca mais. Bem, Não vai dar. Não vai dar. eu não viajo mais sem máscara, sem álcool gel, nada. Assim, né? São coisas que vão ficar para nossa rotina, né? Vão. Para o bem, Sim, sem dúvida. né? Sem esse medo de não medo de morrer assim, tal, por causa do vírus, mas para a gente se proteger melhor, de fato. Sim. Eu queria agradecer imensamente você ter aceitado participar esse mês. Para mim é uma alegria muito grande, ajuda a matar um pouquinho da saudade, né? Sim, com Gente que se certeza. acostumou, né, por bastante tempo, tá sempre no mesmo ambiente, sempre se vendo, né? É complicado esse segundo ano aí, a gente não pode marcar nada para se ver e tudo mais. Eu quero agradecer muito a influência que vocês têm na minha vida como pesquisadora, primeiro, né?
Eu lembro que o primeiro TCC que eu assisti lá na UTFPR foi o da Mariana. Meu Foi que eu fiquei Deus, assim, tipo, caraca, que legal! que legal. E me ajudou bastante, assim, não, tipo, é isso aí que eu quero mesmo, né? E ver Que vocês bom. crescendo com pesquisa, principalmente dentro da área da poesia, que é uma área que eu quero entrar agora como pesquisadora, né? A influência que vocês também têm dentro da escrita poética, né? Das boas lembranças, né? Dos nossos contatos com o teatro, tudo der certo, né? A montagem da Tássia também, né? A gente voltar a fazer teatro de alguma maneira, e assim, as coisas ficarem um pouco mais tranquilas, né? Para a gente conseguir se organizar, escrever boas peças, importante, Uhum, uhum, mas além da consciência política que a gente já vinha tendo, né? Brecht, mas uma consciência melhor do coletivo, eu acho uhum, importante. Mas eu quero agradecer demais, assim, para mim é uma honra poder ser amiga de uhum. vocês Hum. e fazer parte um pouquinho, né, da história de vocês também. Ah, querida, muito obrigada. É uma Obrigado. alegria, né? A gente, compartilhar. E acho que é muito legal a gente também pensar nessas trajetórias que vão acontecendo, né? Paralelamente. Então, das amizades, as amizades aí, né? Escrevendo ou não, pesquisando ou não, mas é bom quando as vidas elas estão emparelhadas assim e a gente Sim, pode continuar se vendo e enfim, sabendo, né, da vida dos feitos da galera. Muito bom. isso aí. Obrigada, foi uma delícia. Sim, a gente agradece. Ah, que bom que gostaram, gente. Então, pessoal, fica salvo essa nossa conversa aqui, nosso Café com Poesia do IGTV. No mês que vem, essa conversa vai para o YouTube do canal da Revista Trajanos e sai no 3x4, que é o texto que o João Cimino faz, né? Um resumão aqui do que foi o Café com Poesia do mês anterior. Que Lembrando legal. que nas próximas semanas sai a próxima edição da Revista Trajanos. Eu já peço desculpa pelo meu texto, eu acho que eu fui muito motivacional, mas acontece. Tem um verso do Gontijo que eu coloquei até nesse meu texto, que é: até Baudelaire teve seus momentos de Fábio de Mello. Então, Certeza. mas o texto tá bom, sim, para a gente continuar resistindo aí. Em agosto, eu convido todos vocês para essa homenagem que eu vou fazer para a Sionara Souza. Então, o Ótimo. próximo Café com Poesia, muito provavelmente já confirmado, vai ser com a Cipollin, foi muito amiga da Sionara, talvez com a Julie Funk, com o Uhum. Luiz Felipe Lebromont também, falando um pouquinho sobre a importância dessas obras da Sionara, como pessoa, como poeta, como produtora de poesia não, de literatura, né, e fomentadora da literatura aqui em Curitiba. Então eu espero vocês no mês que vem para mais um Café com Poesia. E acompanhe aí as redes, né? Para comprar o livro de vocês agora, direto para o Brutal ou pode pedir por DM para vocês, Mari? O Yuri tem alguns aqui e eu tenho uma leva que está próxima de chegar, eu acho, porque, enfim, né, correios, pandemia, gráfica, as coisas acabam ficando um pouco mais lentas. Mas acredito que em breve. Se não, dá para comprar direto no site, mas se o pessoal quiser autografado, manda um DM. Quando chegar a minha leva, eu envio e o Yuri já tem uns aqui que dá Isso. para enviar. Uhum. Então procurem a Mariana Yuri para adquirir o livro de vocês, Feito Aberto até a Garganta e a Galo Transviscerações. E para quem quiser, tanto para Mimosine, pode ir direto no site da Potter, ou se quiser autografado e com este belo mimozinho feito pela própria poeta, vocês Eu amo. podem pedir por DM.
Brindes, amo. Viu? Brindes são ótimos. Se vocês quiserem próximos livros, se precisar de marca página, eu sei fazer agora. Que legal! A gente vai fazendo, né? Ótimo. Tá ótimo. Vamos pensar. Legal. Mas Obrigada, é isso, então, querida. pessoal. Obrigada a vocês também. Uma ótima semana, um ótimo mês de julho para vocês. Para você Igualmente. também. E vamos continuar resistindo através da poesia. É isso. E um beijo para quem tava aí, Dani, Sim. o Cris, Lucinho, o Lucinho. Cris, a Olivia, a Jéssica, o Dédalo. Ai, não sei, perdi. O Marcinho, que tava aí também. Ai, só gente Só maravilhosa. gente boa. Que bom. Obrigada, querida. Obrigada. Obrigado.